Dia de tensão e desabamento na Serra. Erosão de túnel engole residência de 3 andares e provoca cratera em Petrópolis, da BR-040. 70 casas estão interditadas. Educação em destroços. Escola invadida por caminhão faz retirada de entulho e o trauma ainda é grande. Novembro Azul. Campanha promete estimular homens a realizar exames em busca da saúde. 7 de novembro, é terça-feira. Começa agora o seu SBT Cidade. Olá, boa noite, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso programa e a gente começa a edição de hoje falando da erosão que provocou o desabamento de uma casa e um túnel em Petrópolis, da BR-040. Por sorte, essa não foi uma tragédia na Serra, mas muitas casas estão danificadas. Quase 70 permanecem interditadas. Quem passou o dia em busca dessas informações foi o nosso repórter Carlos Miranda, o menino da Serra. Pode rodar. Meu Deus, já era. A casa dela desceu tudo, a gente viu. A gente viu a cratera levando tudo. O desabamento aconteceu logo no início da manhã, por volta das 8h30. Uma casa, em segundos, foi ao chão. Ninguém ficou ferido. As construções ficam em cima de onde estava sendo perfurado um túnel. Nessa imagem aérea é possível ver o tamanho da cratera que se formou no quilômetro 81 da BR-040 em Petrópolis. Este motorista passava pela rodovia na hora do desabamento. Os fios caiu, os postes foram engolidos por buraco, né? E afundou tudo, e enroscou uma outra carreta nos cabos ali, e daí nós tivemos que parar. Agora a gente conseguiu chegar aqui mais próximo com a autorização do Corpo de Bombeiros e desse ponto aqui a gente consegue ver que uma casa foi totalmente destruída e outras duas ainda correm o risco de desabar. Toda essa região aqui foi interditada, são cerca de 70 imóveis. Chamamos a Defesa Civil e outros geólogos para verificarem qual foi a causa desse abatimento de solo. Foi a casa da irmã de Elaine que foi engolida pela cratera. O imóvel dela também foi interditado e toda a família teve que se abrigar nesta igreja. Tudo começou depois desse bendito túnel. Aí levou tudo. Foi tudo depois desse túnel. Aí agora eu te pergunto, o que eles vão fazer por nós? O que vai ser de nós? Na BR, o trânsito ficou um caos. A pista sentido Rio foi interditada e a pista contrária ficou em pare e siga. O túnel que estava sendo perfurado está com a obra paralisada há mais de um ano. A perfuração fazia parte da obra de construção da nova subida da Serra, que deveria ter ficado pronta em 2016. A construção, orçada em mais de R$1 bilhão, foi alvo do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União. Ambos constataram indícios de superfaturamento. A suspeita é que o túnel tenha cedido e trazido a casa para baixo. Paulo está com o imóvel interditado e não sabe se vai poder voltar. Mandaram fechar e sair da casa. Aí eu não sei o que eles vão fazer, não sei para onde eles vão me colocar, não sei onde eu vou ficar com a minha família, tenho com um filho pequeno, não sei o que eles vão fazer por mim. A Prefeitura informou que vai abrir uma queixa-crime contra a concessionária que administra a BR. Já a Concer não se pronunciou até o fechamento desta edição. Claro que a gente tem que achar o verdadeiro culpado disso tudo que está acontecendo, porque os moradores ali não perdem somente um imóvel, que depois pode ser solucionado com uma casa, um aluguel social, alguma outra coisa não. Perdem a história deles, são objetos pessoais, são fotografias, são roupas, são móveis, tudo vai por água abaixo, meus queridos. Aí trata-se de uma obra que está interditada desde 2016 pelo TCU, que apontou várias irregularidades, superfaturamento, e aí agora acontece isso aí, casas vão sendo engolidas, vai ficar por isso mesmo, será? Eu tenho cara de palhaço? Tenho. E olha, um dia depois de um caminhão invadir uma escola municipal na cidade de Guaba Grande, o trauma ainda persiste. Hoje, o dia foi de muito trabalho para reconstruir a escola. E o relato é de desespero de quem quase viveu uma tragédia. Quem foi lá conferir foi a Bárbara Storck, veja só. Nas imagens das câmeras de segurança, um caminhão completamente sem controle que perde o freio depois de descer uma ladeira. Nessas outras imagens, crianças entre 11 e 14 anos desesperadas, correndo para salvarem as próprias vidas. Foi um estrondo muito grande, parecia uma bomba. Aí eu corri para a secretaria, que é logo aqui. Nisso eu encontrei as minhas funcionárias aos prantos, falando: Flávia, morreu todo mundo. O cenário do acidente foi o Colégio Municipal Deputado Cláudio Moacir de Azevedo, em Guaba Grande, na região dos Lagos.
Tudo aconteceu por volta das 9 horas da manhã. Os alunos estavam em aula. O caminhão invadiu essas duas salas aqui com cerca de 50 crianças. Desse total, 17 ficaram feridas. Quando eu cheguei no portão, que eu moro aqui na frente, que eu vi o caminhão aqui dentro, eu não pensei, eu saí do jeito que eu estava, vim correndo aqui. Já imaginava a tragédia que ia ser. Todas as crianças foram encaminhadas para o pronto-socorro municipal e foram liberadas. Stephanie estava em uma das salas de aula, senta exatamente no lugar onde o caminhão tombou. Teve um reflexo rápido, conseguiu correr a tempo e hoje é só gratidão por estar viva. Agradecer a Deus, por eu estar viva. Era para mim estar machucada, O ajudante do motorista do caminhão fraturou o quadril e a perna e foi encaminhado para o Hospital Regional de Araruama, onde vai passar por uma cirurgia. A perícia esteve no local e constatou que o veículo estava sem qualquer manutenção. O motorista já prestou esclarecimentos na delegacia e a prefeitura tomou as medidas judiciais cabíveis para cobrar da empresa. As crianças vão ser transferidas para um colégio particular desativado no centro da cidade. De acordo com a prefeitura, o fechamento do ano letivo não vai ser prejudicado. Um monte de responsabilidade, caminhão com pneu careca, não tem uma proteção ali na frente da escola, por se tratar de uma via, uma descida ali, é uma sacanagem, né? E agora uma denúncia, gente. Insatisfeito, o responsável de um aluno da rede municipal de Rio das Ostras fez imagens que registram o estado deplorável de um ônibus utilizado para transporte na rede de ensino. As imagens são chocantes, vejam só. Revoltado, um padrasto diz ter feito essas imagens de um ônibus que circula pela rede municipal de ensino fazendo transporte de alunos. O enteado dele circula pelos bairros de Cantagalo e Rocha Leão de ônibus. Por lá, os pneus estão carecas, os bancos rasgados e soltos. A lataria completamente danificada e os cintos de segurança estão inutilizáveis. A parte elétrica do coletivo também apresenta defeito e a porta precisa ser fechada com cadeado. Em nota, a Prefeitura de Rio das Ostras informou que está empenhada em recuperar os ônibus que fazem esse serviço, já que os mesmos ficaram 4 anos sem manutenção. Disse também que antes do início do ano letivo, fez pequenos reparos na frota. Em outros pontos da cidade, ônibus em boas condições e seminovos fazem o transporte de alunos da mesma rede municipal de ensino. Quer dizer, tem a responsabilidade da prefeitura em relação ao ônibus e do Estado também. O Estado doou, parece que esses ônibus para as prefeituras, mas a gente sabe que os municípios estão quebrados, né? Não tem condição de manter, às vezes, ali a frota. Vamos cobrar aí das autoridades que realmente reformem esses ônibus, que coloquem transporte com segurança, porque daqui a pouco termina numa tragédia, né? Homem é assassinado no distrito da Posse, em Petrópolis, em plena luz do dia, gente. Olha essa violência aí. A polícia investiga o caso e não descarta nenhuma hipótese para esse crime. A gente vai agora à Serra falar com a Tassiana Ferrante, já está aqui na nossa janelinha, já está preparada. Ela tem mais informações sobre esse assunto. Tassiana, boa noite. Já tem as pistas desse homicídio? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. O caso ainda está sendo investigado e, por isso, a polícia não divulgou mais informações sobre o assassinato. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5 horas da tarde de ontem, mas quando chegou ao local, Luiz já estava morto. Ele foi atingido com disparos de arma de fogo na cabeça em um campo de futebol na localidade de Juriti, no distrito da Posse. Ele trabalhava como encarregado em um Aras do Brejal, região próxima onde aconteceu o crime. Salutiel. Ok, Tassiano, obrigado aí pelas informações. A gente vai continuar acompanhando o caso, as investigações da polícia. Um break bem rápido, eu volto em instantes com outras informações para você. Servidores públicos não aguentam mais as promessas do governador Pezão. Eles prometem uma mega manifestação contra o governo e os deputados da base aliada. A Melissa Munhoz tem as informações. Seu Moisés dedicou 25 anos de trabalho na Faetec. Nunca pensou que aos 71 passaria pela humilhação de não ter como pagar as contas e pôr comida à mesa para a mulher, a filha e o neto. A pessoa está vivendo quase no fio da navalha, né? É horrível, é impraticável. Dívidas, estresse e revolta. Transtornos e sentimentos que se misturam ao desgaste físico e emocional.
É assim como essa pensionista se sente. É revoltante, é vergonhoso o que o governo do estado está fazendo. Muitos já morreram e não são divulgados. Mais de 220 mil servidores ainda não receberam o 13º do ano passado e o salário de setembro. Esgotados com um descaso do governo, os funcionários públicos ativos, pensionistas e aposentados vão fazer uma grande manifestação amanhã. A concentração está marcada para ao meio-dia, em frente ao prédio da Central do Brasil. E de lá, os manifestantes seguem para vários órgãos do Estado, onde cantarão o hino nacional e farão o toque do silêncio como forma de protesto. O ato termina em frente à Assembleia Legislativa do Rio. Exclusivo, hein? Na segunda reportagem sobre o caos administrativo em Itaguaí, na Baixada Fluminense, você vai conhecer o hospital público que assusta os pacientes que procuram atendimento. A unidade, gente, que é a única emergência da cidade, não tem equipamentos básicos, hein? E sofre com as péssimas condições de higiene. Vamos ver. As imagens exclusivas são gravadas dentro da única emergência pública de Itaguaí, na Baixada Fluminense. De um lado, o sofrimento de pacientes que lutam para sobreviver. Roupa de cama, sai por uma água, cara. Roupa de cama, uma água fria e papel higiênico. Do outro, profissionais que enfrentam uma rotina precária. Aqui é o local onde os profissionais têm para descansar, para pernoitar, sem ar-condicionado. Aqui é a entrada do centro cirúrgico. A gente veio aqui, já deu uma vistoriada e isso daqui, infelizmente, está em estado lamentável. O centro cirúrgico só dispõe de um banheiro, que está nessa situação aqui, ó. Isso daqui é o que tem que ser usado, repito, por pacientes e pelos profissionais da área. Botaram um papelão aqui no chão, que eu vou levantar aqui para... Bom, essas daí são as condições do centro cirúrgico. O problema está apenas no começo. Temos 4 salas cirúrgicas absolutamente inoperantes, 3 inoperantes, aliás, ali com problema de infiltração, tomou conta da parede toda, e aquele problema ali que é crítico no hospital, que é de cocô de pombo. Neste setor é possível ver a falta de respeito com o dinheiro público. Vários equipamentos novos que ainda não foram usados. Este tomógrafo continua lacrado do lado de fora do hospital. Esse cenário que vocês acabaram de ver foi gravado aqui no Hospital Municipal São Francisco Xavier. A unidade é a única emergência do município e está completamente esquecida. Se depender desse hospital, olha, vai morrer, entendeu? Vai morrer mesmo. Mais um intervalo, eu volto já com outras informações. Continue no seu SBT Cidade. Voltamos no intervalo e vamos falar de saúde. E saúde de nós homens, hein? Petrópolis lançou um programa de conscientização do câncer de próstata para comemorar aí esse período do Novembro Azul. O programa do homem tem atividades que estimulam a realização de consultas e exames de rotinas. Vamos ver. Seu Walter é um exemplo. Cuida da saúde e da alimentação como ninguém. Eu aboli a fritura da minha alimentação, refrigerante zero, absolutamente nenhum, bebida alcoólica, noite de sono não perdida. Mas nem todo mundo é prevenido como seu Walter. Estudos revelam que o homem vive 7 anos menos do que a mulher. A explicação para isso pode ser a falta de preocupação com a própria saúde, muitas vezes por preconceito, como no caso do exame da próstata. Mas o câncer que atinge essa região é o segundo mais comum entre os homens. Por isso, o mês de novembro é dedicado à saúde dele. Tem de se cuidar, evitar de deixar a família sem a presença dele, né? Por doença ou por sequela de algum mal, de alguma doença que ele causou por falta de cuidado, de autocuidado. Em Petrópolis, a prefeitura aproveitou o movimento Novembro Azul para oferecer atendimento especial para os homens. Hospitais e postos de saúde vão oferecer palestras e agendamento de consultas com especialistas. Para o homem reverter a situação, voltar a fazer tratamentos que ele deixou, como de hipertensão arterial,
diabetes mellitus, que não é só câncer de próstata, né? O que o senhor tem para dizer para esses homens que têm aí preconceito, que não querem se cuidar? O que o senhor tem a dizer para eles? Desço do pedestal, largo do machismo e faço toque retal legal mesmo, numa boa, sem nenhum complexo. É uma época muito importante, até porque, né, vamos deixar o machismo de lado, vamos deixar aquele pensamento antigo, retrógrado, vamos nos cuidar, gente, porque o câncer não é brincadeira. E olha, a equipe da Agência Nacional de Petróleo amanheceu com uma blitz em Rio das Ostras. O objetivo foi fiscalizar combustíveis adulterados. A cidade tem um dos preços de gasolina mais caros do estado. Os agentes da ANP estiveram em postos e colheram amostras para análise de qualidade do combustível. A ação faz parte da operação Abasteça Seguro e vai até sexta-feira. E vamos agora a um giro rápido com o que foi notícia em outras cidades. Pode rodar com Tassiana Ferrante? A Secretaria de Estado de Fazenda anunciou que quitou hoje os salários atrasados de agosto dos servidores ativos, aposentados e pensionistas que recebem acima de R$ 6.161. O depósito deve totalizar R$ 163 milhões de reais. Em São Pedro da Aldeia, pelo menos 5 candidatos às eleições municipais do ano passado, entre eles o atual prefeito, Cláudio Chumbinho, são condenados a pagar multa pela prática de propaganda irregular. Os políticos são acusados de praticarem os chamados tapetinhos, que é o despejo de panfletos também conhecidos como santinhos em locais de votação. Homem fica gravemente ferido após acidente na RJ 148 na altura de Murinelli, em Sumidouro. A vítima, de 56 anos, conduzia um caminhão quando perdeu o controle da direção e capotou com o veículo. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde da vítima é estável. Segue desaparecido em Petrópolis Henrique Pinto do Amaral, de 55 anos. Helicóptero, drone e 16 militares foram mobilizados na busca pela vítima. Os bombeiros já percorreram mais de 45 quilômetros de mata de Petrópolis a Xerém, mas sem sucesso. Quem souber de informações sobre o paradeiro de Henrique pode ligar para o Corpo de Bombeiros no telefone 024 2291 1800. Tá aí o SBT Cidade, informação dos 4 cantos do estado. E hoje, gente, tem muito suspense aqui no SBT. Um grupo de jovens vai acampar à beira de um lago onde existiam crocodilos selvagens e entram em pânico quando começam a desaparecer. 1 a 1. Pânico no Lago 3 é hoje, logo após o programa do Ratinho no Cine Espetacular. Filmaço pra você rever, hein? Eu vou estar assistindo junto com você. Nosso tempo acabou? Já passou, gente. É rapidinho, né? A gente volta amanhã com mais notícias. Atenção, Birajara de Jesus, do nosso editor. Libera o WhatsApp aqui. Não deixe de mandar sua denúncia. Vem chegando o SBT Brasil. Tchau e até amanhã.